Já está no Congresso a minuta entregue pela equipe de transição do governo eleito e que trata da PEC que vai tramitar no Congresso Nacional. Aí, claro, pode ter voto, pode não ter voto, mas ela é a única solução do ponto de vista constitucional viável para solucionar alguns problemas. Principalmente garantir recursos para o pagamento do Auxílio Brasil. E aí, independentemente se vai mudar de nome, se volta a ser Bolsa Família, esse é outro papo. O que interessa para quem recebe, para quem precisa, é a existência do programa e que ele pague regularmente, que os critérios sejam justos, que não haja qualquer corrupção na inscrição das pessoas, né? Nós soubemos ao longo dos anos, tanto no Bolsa Família quanto no auxílio emergencial, de gente que recebeu sem precisar, sem atender ali as exigências fundamentais que têm de existir nesse tipo de programa. Então, garantir o pagamento de pelo menos R$600 e em fevereiro deve ser discutida a questão que entrou como promessa de campanha do Lula de um adicional para crianças na escola. Seria um adicional a esses R$600. E há também, claro, outras questões que devem ser resolvidas, principalmente porque há uma pressão para que já em 2023 haja um valor com aumento real do salário mínimo. Quando a gente fala aumento real, claro, estamos nos referindo à inflação oficial, não à inflação real. Em relação à inflação oficial, seria o aumento real com o mínimo passando ali da casa de R$1.300 e tal. E é preciso de dinheiro, é preciso garantir dinheiro, é preciso garantir recursos, é preciso garantir que o programa não sofrerá interrupções e nem será ameaçado de falta de recursos para honrar com o compromisso social assumido. Então, está aí a PEC, que basicamente remove daquela contabilidade que é feita, daquelas continhas básicas que são feitas e que tem como limite o teto de gastos, não é? Durante a pandemia, claro, o teto teve de ser ignorado. Era uma situação de uma obviedade que não havia discussão, né? A obviedade estava ali exposta. A emergência, a urgência, a necessidade. Não havia o que discutir. E este ano, e aí, claro, houve o interesse eleitoral do governo em promover a elevação para R$600, o interesse eleitoral da oposição em fazer barulho, mas em aprovar, não queria passar para o público a ideia de que ela, a oposição, havia impedido a elevação daquilo que é pago no Auxílio Brasil. Então, chega agora o momento em que o teto de novo é desafiado. E ele deve ser desafiado. É fundamental que ele seja desafiado. E por que é fundamental? Porque o teto desencadeia uma sequência de situações que são cumulativas e que levarão ao fim essas situações. Essa sequência levará, essas situações levarão à inviabilização da administração pública, um apagão na administração pública e, gravíssimo, a falta de recursos para investimentos e para gastos essenciais. Manutenção é um gasto essencial. E não é manutenção no faraônico palácio do TSE. É manutenção em prédios públicos que abrigam institutos, universidades, escolas.
Além, claro, do dinheiro para investimento, devolvendo à população aquilo que ela paga em impostos. Investimento em segurança pública, em transporte, em educação, em saúde, e aí, claro, com aquilo que a Constituição determina, a subdivisão, né? O que cabe à União, o que cabe aos estados, o que cabe aos municípios, mas a inviabilização seria geral. Ela não se limitaria à União. Isso é claro. Até porque no Brasil há uma centralização inicial dos recursos obtidos com os impostos e depois uma distribuição. Nós notávamos aqui ontem duas situações que mostram a irracionalidade do teto de gastos, do texto que embasa, que fundamenta o teto de gastos. O dinheiro que entra, vindo geralmente de países europeus, mas também às vezes do Japão, às vezes dos Estados Unidos, mas principalmente de Alemanha e Noruega, dois países europeus, destinado a investimentos relacionados à preservação do meio ambiente, particularmente esse dinheiro é relacionado à Amazônia. Mas há também outros recursos que entram para a Serra do Mar, né? Outros recursos que entram para essa extensão extraordinária de mata nativa que separa o litoral do interior do Brasil. Há investimentos específicos para o Pantanal, esses começam a gerar mais interesse, mais atenção, né? Enfim, esse dinheiro está sob a imposição dos limites contidos no teto de gastos. Ou seja, ele entra naquele somatório e caso usar aquele dinheiro signifique ultrapassar o teto, ele não pode ser utilizado. O Brasil tem todo o direito de falar: não quero um centavo. Não quero qualquer recurso externo, porque esse recurso normalmente vem acompanhado de exigências políticas, de intromissões indevidas. Então não quero. Mas a partir do momento em que ele aceita, é um dinheiro que chega sem custos, não é um empréstimo, ele tem uma vinculação, ele tem de ser usado naquilo, mas muitas vezes o governo não pode usar. Um exercício depois do outro. Isso, claro, afasta aquele país interessado em formar um fundo de recursos para a proteção dessa ou daquela área ambiental. Essa é uma pequena demonstração da irracionalidade do teto de gastos. Aí tem outra, que é a parceria de empresas com universidades. Então a empresa faz uma aliança, um acordo, pode durar 10 anos, 15 anos, 20 anos, 5 anos, como a Universidade Federal. A empresa entra com dinheiro e a Universidade Federal entra com pesquisas e estudos que resultarão em conclusões científicas que serão importantíssimas para aquela empresa ou para aquele grupo de empresas de determinado setor. Aquilo pode ser revolucionário. Aquela pesquisa pode produzir uma tecnologia revolucionária que vai tornar mais barato, mais eficiente a produção daquele produto ou fará daquele produto um produto muito melhor e que inevitavelmente ganhará mercados. É um investimento que a empresa faz. E é claro que aqueles recursos são usados pela universidade para melhorar seus laboratórios, sua biblioteca, suas instalações. Só que entra naquelas continhas como recurso que chegou aos cofres da União. É dinheiro entrando nos cofres da União e sua utilização é restringida pelo teto de gastos, ou seja, pela indexação determinada pela inflação passada.
Indexação estúpida, burra, injusta. E é óbvio, o Lula chegou a mencionar isso, que o teto de gastos acaba tirando recursos da educação, da saúde, da cultura. Pois bem, e não falou contra a responsabilidade fiscal, mas disse que ela não pode ser a meta exclusiva, a preocupação exclusiva, o totem diante do qual todos se prostam. A responsabilidade fiscal é fundamental, isso é claro, mas ela é um instrumento do Estado, uma obrigação do Estado, para que a sociedade seja melhor servida, para que o Estado funcione melhor. Mas ela não é em si, per si, a meta, o objetivo, a utopia a ser alcançada. É um instrumento que deve servir à sociedade e não ser servido pela sociedade. Governar é determinar prioridades? Muito bem. Essa é a grande luta permanente em vários países. Em alguns não, porque não há disputa real por decisões orçamentárias, né? São países que têm um poder ditatorial, muitas vezes totalitário, o caso da China, da Coreia do Norte. Ou uma ditadura cujas decisões são consideradas incontestáveis e qualquer oposição é tratada como ato criminoso, não é? Como alguns, aliás, gostariam de fazer aqui. Pois bem, o fato é que o teto de gastos, sim, determina restrição a investimento em áreas que estão entre os atributos essenciais do Estado. Ele não citou segurança pública, que é o atributo primordial, mas que também, obviamente, é uma função em que o Estado falha miseravelmente por falta de recursos, além de outras questões. Falta de interesse, legislação ruim, é uma série de aspectos em cada uma dessas áreas, né? Mas em todas elas o Estado brasileiro acumulou uma sequência histórica de falhas monumentais. Misturando sempre incompetência, corrupção, negligência e indiferença. Mas o teto de gastos, ele não toca nos juros que são pagos pela União, que são pagos pelo governo, e que ficam mais altos na medida em que sobe a Selic. Toda vez que sobe a Selic, a dívida pública fica mais alta. O serviço da dívida fica mais custoso. O teto não toca nisso. Então é claro que quem não é tocado pelo teto, quem não está sob as restrições do teto, ama o teto. Tenta manter uma linha entre a defesa do teto e a defesa da responsabilidade fiscal. Não é a mesma coisa. Não tratem o teto como condição sine qua non para a responsabilidade fiscal, a não ser que vocês tragam a lista de países que adotam um mecanismo idêntico. O senhor Armínio Fraga, o senhor Pedro Malan, o senhor Edmar Baixa, podem trazer ao conhecimento do público a lista de países em que há mecanismo semelhante. Responsabilidade fiscal
É uma preocupação, esteja no papel ou não, mas tem de ser uma preocupação de qualquer governo, em qualquer regime. Em qualquer país, com sua peculiaridade histórica, cultural, essa preocupação fiscal, ainda que com outro nome, ela sempre houve. Foi negligenciada por muitos povos tiveram de enfrentar quebradeiras monumentais de seus governos. Isso aconteceu muito recentemente com a Grécia, né? Onde houve claramente desleixo com o equilíbrio fiscal. Mas também houve o custo de ter aderido ao euro. Só que isso é colocado de lado, não é? O euro é inquestionável. A união monetária é inquestionável. Foi só irresponsabilidade do governo grego. Não foi só, foi também. Mas é uma preocupação que deve ser permanente, legítima. Obrigação dos governos que estão lidando com dinheiro, com recursos que não são seus. Esses recursos são do povo, esse dinheiro é do povo. O governo é mero administrador. Então é claro que ele tem de ter responsabilidade fiscal. Mas não façam essa ligação sofista entre o teto e a responsabilidade fiscal. A responsabilidade fiscal já estava, aliás, estabelecida naquele idealizado tripé econômico que vem desde o Fernando Henrique. Ele já está lá, colocado no papel, junto com meta inflacionária, etc., com superávit fiscal, com câmbio flutuante, mas ele é uma espécie de consequência da preocupação com esses três elementos. Ele está embutido, esse conceito de responsabilidade fiscal está embutido lá, no tal tripé econômico. Que, aliás, foi um dos motes da campanha do Ciro Gomes, né? Quando ele disse que esse conceito prevaleceu desde o Fernando Henrique até ao governo Bolsonaro. Mas então o Lula falou isso, falou, não, o setor financeiro não perde um centavo, não é tocado pelo teto. E a saúde é, a cultura é, a educação é. E ele poderia ter citado transporte, infraestrutura. Infraestrutura, fica parecendo construção de estrada. Não. É esgoto, é água tratada, é saneamento, é saúde. Não é à toa que a palavra é saneamento. E não é à toa que a falta de investimento em saneamento produz doença, atinge centenas de milhares todos os anos, crianças com problemas sérios de saúde que se tornam crônicos, que vão acompanhá-las a vida inteira. Às vezes são fatais ainda na infância. Isso é afetado, sim. Claro que no caso do saneamento, o Brasil entendeu que não tem jeito. Você vai ter que buscar parceria com a iniciativa privada. Mas a fala do Lula provocou uma carta de Armínio Fraga, Edmar Baixa, Pedro Malan. Carta que foi divulgada ontem, inclusive na Folha de São Paulo. E eles gostam de cartas. A carta, em tese, ela é endereçada ao Lula. Mas é uma carta pública, ou seja, ali, na nossa oligarquia, todo mundo tem o telefone de todo mundo, né? Então é claro que qualquer um dos três, e hoje em dia é possível até uma ligação coletiva, né? Eles poderiam falar com o Lula diretamente. Conversa privada, particular, até com imagem, né? Com vídeo, belezinha. Presidente, olha, estamos aqui preocupados e tal, e tal, tal. Não. A carta é pública porque ela é endereçada ao Lula, eles estão falando com o Lula, mas ela é endereçada, na verdade, aos seus clientes. Eles apoiaram a candidatura do Lula,
E é uma maneira de dizer, ó, apoiamos lá por motivos políticos conhecidos, mas não temos nada com isso. Esse é o objetivo da carta. Mas é interessante que 3 insensados economistas, pela crônica de economia, que incensa com facilidade, por sinal, eles dizem o seguinte: caro presidente eleito Lula, assistimos a sua fala nesta quinta, então eu falo do que disse o Lula lá no Egito. E aí eles dizem, não dá para conviver com tanta pobreza, desigualdade e fome aqui no Brasil. O desafio, então, nossa, imagina, nós também ficamos tocados com tanta pobreza, desigualdade e fome. Eles usam a palavra aqui, não é? Eles admitem claramente que quando você fala com a fome, é porque não é um número insignificante de pessoas. É um fenômeno trágico que atinge centenas de milhares, no mínimo, no Brasil, no rico Brasil. Então eles dizem, o desafio é tomar providências que não criem problemas maiores do que os que queremos resolver. A alta do dólar e a queda da bolsa não são produto da ação de um grupo de especuladores mal intencionados. Porque o Lula disse isso, nós até dissemos aqui. Muitas vezes é, muitas vezes não é. Às vezes, a bolsa despenca, o dólar sobe ou o inverso, como reação a acontecimentos econômicos reais. Às vezes até no mundo produtivo. Porque o exemplo básico, elementar, né? Há o risco de uma guerra entre Irã e Arábia Saudita. Todo mundo fala, opa, vai faltar petróleo, o preço sobe, claro. Isso mexe com o valor das ações da Petrobras na Bolsa de Valores. Com as ações de qualquer empresa ligada à produção e venda de petróleo e de seus derivados. É claro. Olha, a China removeu todas as barreiras que estavam impostas em razão da pandemia e vai comprar muito mais petróleo, e vai comprar muito mais milho, e vai comprar muito mais soja. É claro que empresas ligadas à exportação de soja, de milho, de petróleo, terão suas ações valorizadas. A China vai comprar mais minério. A Vale terá suas ações valorizadas. São situações econômicas que produzem reações normais no mercado. Mas há também, não são nem especuladores, hein? Em Lula, em Baixa, em Armínio e Malan. São manipuladores. Eles não são meros especuladores. São manipuladores. Vocês se lembram quando Jorge Soros atacou moedas mundo afora? Inclusive o real aqui no Brasil? Para encantoar governos, para produzir crises. Quem tem muito dinheiro, caminhões de dinheiro, navios de dinheiro, pode produzir crises quando bem entender. Tranquilamente. Pode tornar mais difícil para um país conseguir empréstimos internacionais, pode provocar crise cambial. Bancos podem fazer isso com a maior facilidade. Mas, segundo o trio, o setor financeiro não tem nada com isso. O teto de gastos, dizem eles, não tira dinheiro da educação, da saúde e da cultura para pagar juros a banqueiros gananciosos. Não é uma conspiração para desmontar a área social. Uma economia depende de crédito para funcionar. O maior tomador de crédito na maioria dos países é o governo. No Brasil, o governo paga taxas de juros altíssimas. Por quê?
porque não é percebido como um bom devedor. E eu pergunto, por que não é percebido? Há quanto tempo o Brasil não deixa de pagar? Há quanto tempo o Brasil não entra em moratória? Em que momento os credores ficaram com o papel na mão? Mas não é legal produzir a ideia para N investidores no mundo afora que o Brasil é um pagador duvidoso e com isso elevar as taxas de juros exigidas para empréstimos ao Brasil? E aí eles chegam a dizer, é assunto para uma semana, né? Mas só para finalizarmos aqui, eles chegam a dizer que o setor financeiro ele tem um papel importante, recebe juros sim, quase como uma confissão, né? Mas presta serviços e repassa boa parte dos juros para o resto da economia que lá deposita seus recursos. Sim, e aí noves fora, 30 bilhões de lucro por ano, não é? Ou seja, eles estão dizendo que não tira dinheiro e que o setor financeiro nada tem com isso. O setor financeiro tem. Ele quer evitar qualquer risco de não receber o pagamento dos seus créditos, do serviço, da dívida na qual ele faz o papel de credor. Mas o Baixa, o Malan e o Armínio dizem que não, que essa é uma ideia falsa. E saem numa defesa do teto de gastos que nos faz questionar por que esses caras são insensatos dessa maneira, ao defenderem de maneira infantil. Aliás, eles tentam dar ao texto um tom didático que o torna ainda mais arrogante. Esse tom pretensamente didático torna o texto muito mais arrogante. E a defesa conceitual que fazem do teto de gastos é furadíssima, é falha, é um documento sofista. Parte de premissas falsas e constrói então toda uma linha de raciocínio também inevitavelmente falsa. Eu só lembro, para finalizarmos, sempre atrasando a vida do Ronald aqui, mas só lembro, há uma frase atribuída ao Churchill, eu acho que ele nunca falou isso, mas quem falou, quem inventou teve uma boa ideia, que é o seguinte: durante a Segunda Guerra, a Inglaterra solitária, enfrentando a máquina de guerra nazista, e alguém teria sugerido ao Churchill, ele já premier, que ele removesse os recursos que estavam sendo destinados à cultura, porque eram tempos de guerra. E a resposta foi: mas então por que estamos lutando? É isso. Por que então estamos lutando? Ronald.